Antifrágil é a palavra de hoje. Vamos entender um pouco o que esse conceito traz, quais são as coisas antifrágeis e como que isso pode me ajudar e te ajudar a ter um portfólio melhor. Passando aqui só para lembrar você de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal me ajuda bastante. Então vamos lá. Esse vídeo é baseado nesse livro aqui chamado Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb, e ele é um conceito extremamente fascinante de estudar. Quem que foi Nicholas Taleb, né? O Taleb foi um trader estatístico ali na década de 90, 2000, que ele acabou pensando, né, fazendo um pensamento muito legal em relação ao risco-retorno dos ativos, a convexidade que eles podem ter e qual que é a relação entre um ativo e a circunstância que ele está. Isso é muito importante para o conceito que ele chegou no final de antifrágil, ter um portfólio antifrágil e ter coisas antifrágeis. Então vamos lá, o conceito de antifrágil, pegando aqui do livro para poder ser mais fácil, né? Ele foi introduzido pelo Nassim Nicholas Taleb, né, nesse livro chamado Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. O antifrágil refere-se aos sistemas, organismos ou ideias que não apenas resistem a choques, estresses e volatilidade, mas realmente se beneficiam deles, tornando-se mais fortes e resilientes com o tempo, enquanto algo frágil é quebrado por choques e algo robusto apenas resiste a eles. Algo antifrágil prospera com a adversidade, se adaptando e crescendo através dela. Taleb argumenta que buscar a antifragilidade é uma estratégia mais eficaz em um mundo imprevisível e caótico. Então ele afirma que no mundo como o nosso, que as coisas são imprevisíveis, a gente não tem como adivinhar o futuro, a gente tem que estar preparado para o que vier, tendo coisas antifrágeis. Muito bem, então resumidamente ele acreditava que tinha alguns tipos de ativos, algumas classes de ativos que eram antifrágeis em relação a ciclos econômicos. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente entender e colocar no nosso portfólio. Vou trazer algumas coisas que se beneficiavam com o caos, com crises econômicas. Então o ouro, por exemplo, é uma coisa que se beneficiava, metais preciosos, reserva de valor, coisas que trazem segurança no mundo, né? Então títulos governamentais, são várias coisas que se beneficiam com o caos. Tá, Gustavo, tá falando só para eu ter caixa? É isso? Não exatamente. Então, na prática, o que vai mudar no meu portfólio? Vamos fazer aqui uma simulação para a gente entender o que ele está querendo trazer. Eu trouxe aqui 3 portfólios, um portfólio 1, 2 e 3, com características diferentes. Então, no portfólio 1, eu tenho a Renner, a Magalu e a Casas Bahia. São 3 empresas de varejo dentro do Brasil, extremamente cíclicas com base na nossa economia. Aí o portfólio 2 é Renner, Engie e Itaú. Renner também de roupa, Engie de energia elétrica e Itaú que é o bancão, os 3 no Brasil. E o portfólio 3 eu tenho a Renner também de varejo, Apple, que é a empresa lá fora que produz iPhone e assim por diante, e ouro. E daí vem a pergunta, qual que é o mais antifrágil entre os 3? E esse é um conceito extremamente importante porque, por mais que isso pareça muito óbvio, faz muito sentido, né? Que é a ideia de que no portfólio 1, qualquer coisa que aconteça no Brasil, já que essas empresas são extremamente dependentes da economia brasileira, se acontece qualquer coisa na economia brasileira, as 3 se ferram. Ou seja, é extremamente frágil esse portfólio. Agora no portfólio 2, eu já tenho uma diversificação em setores diferentes, mas ainda assim é bem frágil em relação à existência de uma economia brasileira. Ou seja, uma pessoa que só tem empresas brasileiras e não tem outros tipos de ativos, ela está muito mais propensa à fragilidade. Enquanto no portfólio 3 eu tenho a Renner, que é uma empresa brasileira que se beneficia da economia brasileira. Eu tenho a Apple, que é uma empresa que se beneficia da economia americana, então nem aí para a economia brasileira. Eu tenho o ouro, que se beneficia do caos, que se beneficia, por exemplo, de crises. Então, no caso de uma grande crise mundial, eu tenho o ouro se valorizando. No caso do mundo, né, entrando no ciclo de produtividade e o Brasil não seguindo isso, como aconteceu várias vezes, eu tenho a Apple. Em caso do Brasil entrar no ciclo de produtividade, né, de economia expandindo e o mundo não, eu tenho a Renner. Então eu tenho essas 3 empresas que têm convexidades diferentes e é mais antifrágil. Então isso é um fundamento muito legal. E daí vem a pergunta, será que a antifragilidade tira, né, a rentabilidade do meu portfólio? Porque, querendo ou não, quando eu coloco e começo a diversificar em coisas diferentes, algumas teses que eu tenho têm um peso menor na minha carteira.
Então, se eu acredito muito que a Apple vai subir, não faz sentido eu ficar colocando em outras coisas, não concorda comigo? Se eu acredito muito que o Bitcoin vai subir, por que eu coloco então em outros tipos de ativos? É um conceito bem importante em relação ao risco que a gente tem com o nosso patrimônio. A gente quer ter a maior rentabilidade possível com o menor risco. E claro que algumas pessoas decidem colocar tudo, fazem uma aposta e dá muito certo. Mas eu não quero isso para minha vida. Eu quero poder fazer apostas bem concentradas em coisas que eu conheço, mas que em relação ao patrimônio total sejam relativamente pequenas. Então, por exemplo, eu quero ter um portfólio de ações bem concentrado, mas que o meu portfólio de ações não seja 100% da minha carteira. Que eu possa ter ouro, que eu possa ter imóveis, que eu possa ter empresas, que eu possa ter outras coisas dentro do meu portfólio que se beneficiam de outros tipos de ciclos. Então, no caso, até trazendo, né, em relação à catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu já morei em Porto Alegre, já andei pelas ruas de Porto Alegre, tenho familiares em Porto Alegre. É muito caótico o que está acontecendo, né? Ajudem quem puder, né? Quem puder fazer um Pix ou qualquer coisa assim do tipo, né, nas instituições que estão recebendo. É muito triste o que está acontecendo, mas uma pessoa que tinha um portfólio antifrágil, que tinha investimentos internacionais, tinha ouro, que não estava completamente concentrado em empresas na cidade, por exemplo, ali de Canoas, ou em casas na cidade de Canoas, ela estava muito mais segura em relação ao risco que veio a acontecer, que era completamente imprevisível. Foi um cisne negro, que inclusive é outro livro do Taleb, muito famoso, que é a lógica do cisne negro, que admite que existem coisas que é imprevisível e parece depois que são bem previsíveis. Muito bem, e a gente tem, por exemplo, empresas como, sei lá, se eu tivesse concentrado nos bancos em Banrisul. Banrisul foi o estado, né, do Rio Grande do Sul, tem um banco chamado Banrisul, e esse banco foi extremamente afetado pela enchente. Ou seja, eu preciso ser humilde perante a incerteza. Eu preciso ter vários tipos de ativos diferentes e não simplesmente concentrar tudo, porque simplesmente pode vir um cisne negro e derrubar tudo que eu tinha, e é uma fragilidade muito grande. Então, aqui para entender um pouco sobre o portfólio antifrágil que eu estou querendo trazer, eu trouxe aqui no caso, né, um portfólio em que tem 20% de ouro, 20% em imóveis, 20% em renda fixa, 20% em ações e 20% em criptomoedas. Vamos entender qual que seria. Claro que isso aqui não é uma recomendação, longe. Eu nunca colocaria 20% de um patrimônio em cripto, tá? Por exemplo. Então, isso aqui é só para ilustração. Mas vamos entender cenários possíveis e como que a convexidade de cada um desses ativos pode te ajudar. Cenário possível número 1, cisnes negros ou crises mundiais. Nesse caso especificamente, eu tenho o ouro se beneficiando, né, que se valorizaria. Normalmente em crises, as pessoas tendem a vender ativos de risco e colocarem ativos de preservação e reserva de valor. E um deles é o ouro. Principalmente o ouro hoje no mundo. Já está há muito tempo na humanidade e sempre foi reserva de valor. Ou seja, seria uma coisa que se beneficiaria com crises e cisne negro. Por isso que é uma recomendação de todo mundo ter algum tipo de ouro na carteira, nem que seja 10%. E outros ativos de risco, então criptomoedas possivelmente cairiam, ações cairiam, imóveis até poderiam cair, até renda fixa, né? Às vezes uma renda fixa, tu tem lá um CDB da Magalu, poderia sim cair e ter uma perda da valorização da renda fixa. 2, por exemplo, o próximo cenário, né? Estagflação, que é o cenário que a gente está vivendo atualmente. É o cenário mundial que a gente está vivendo, que é inflação alta e não crescimento econômico, né? Estagnação econômica. O que a gente tem como beneficiários disso? Ouro se beneficia, é só você ver, a gente está em máximas históricas do ouro. Eu tenho ouro concentrado sabendo desse ciclo econômico, não é à toa que meu canal chama Cycle. Renda fixa se valorizando. E nós temos imóveis se valorizando. Como assim, Gustavo? Imóveis se valorizando? Nós temos duas bolhas de inflação, normalmente em estagflações, como aconteceu na década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Que na primeira bolha a gente não tem imóveis se valorizando, mas na segunda as pessoas tendem a correr de ativos de risco, pensando que ia voltar, né, uma possível expansão econômica, e elas acabam indo para imóveis. Por isso que os imóveis se valorizam na segunda bolha de inflação. E por isso que eu ainda prevenho que REITs nos Estados Unidos, por exemplo, vão ser uma boa aposta nos próximos 2, 3, 4 anos. Estou aportando neles. E criptos e ações estão desvalorizando possivelmente, né? Dentro da estagflação, eles não têm potencial muito grande. Então, você conseguiu entender como é que funciona um portfólio antifrágil? A ideia de se expor em diferentes
ativos para que eu possa me beneficiar de qualquer crise que venha de qualquer lado, inclusive na minha vida pessoal. Se acontecer algo com o meu trabalho, com o meu país, se acontecer algo com o mundo, se acontecer algo na economia, eu possa estar preparado. É importantíssimo que você invista no exterior. Primeiro ponto é investir no exterior. Segundo ponto é investir, né? Tu tem que investir. Terceiro ponto, colocar em coisas diferentes. Não só diversificar dentro do próprio país, mas colocar dentro dos Estados Unidos em ativos diferentes. Ter ouro, ter prata, ter imóveis. Imóveis são algo muito legais para ter. As pessoas buscam imóvel e terra, são coisas extremamente boas para se ter. Enfim, diversificar para não ficar concentrado sobre uma ótica apenas de que alguma coisa vai se valorizar e apostar naquilo e acabar perdendo tudo. Então por hoje é isso. Curta aqui no vídeo, me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você gostou e eu te vejo na próxima.